E sobre essa contraofensiva, né, do exército ucraniano, a fala do Zelensky é a seguinte, abre aspas, se eles querem sobreviver, é hora de os militares russos fugirem, fecha aspas. O Zelensky está com esse poder todo, Kawaguchi? Não é bem assim. Na verdade, essa ofensiva, essa contraofensiva, ela foi anunciada no dia 24 de julho. Eles tomaram algumas vilas ali em direção a Kherson, mas não conseguiram se aproximar dessa cidade. Por quê? Porque a Rússia deslocou uma série de contingentes que estavam ali no leste do país, na região de Donbass. Calcula-se aí que entre 20 e 30 mil combatentes para exatamente impedir que essa contraofensiva deslanchasse. A novidade que tem hoje é que, segundo os ucranianos, eles conseguiram romper em alguns pontos a linha de defesa russa, aí conseguindo avançar em direção a Kherson. Já os russos falaram que, eles não confirmaram nem negaram, mas falaram que os ucranianos levaram pesadas baixas no dia de hoje. Então é muito provável que sim, de fato, a ofensiva tenha sim intensificado, mas a gente não sabe ainda quanta força que ele tem. Não é tão fácil quanto o Zelensky está falando. Os russos, apesar dessa ser a posição mais frágil deles, eles não vão deixar ela cair assim de forma tão fácil. Acho que sim, vai ser uma batalha muito dura, aliás, já está sendo há diversas semanas, mas parece que agora a diferença é essa ofensiva que conseguiu romper linhas de defesa em alguns pontos. A gente já começa, Conrado, a ver algumas imagens desse confronto mais direto entre os exércitos, coisas que nós víamos somente através de bombas caindo, ou até mesmo do uso de drones, mas agora está aquela coisa mais homem a homem. E aí tem uma outra fala do Zelensky que é a seguinte, abre aspas, os ocupantes devem saber, nós os expulsaremos para a fronteira, para a nossa fronteira cuja linha não mudou, fecha aspas. Conrado. Grave, tu sabes que nessa ofensiva aí, segundo os números divulgados pelos próprios russos, tiveram baixas humanas, né, soldados mortos da Ucrânia, 586. Além disso, ainda informam os russos, o Konashenkov, ele diz que foram destruídos 26 tanques ucranianos, 23 veículos de infantaria e 9 veículos blindados de outras classes. Além disso, 2 caças Su-25 também foram abatidos. Então a gente está vendo agora o confronto propriamente dito, como o próprio Kawaguchi tinha nos dito, e eu falava já há tempos atrás, a Ucrânia veio com essa ideia, né, que agora invadiremos com a força de 1 milhão de homens, né, para lutar pela Crimeia novamente, lutar pela região de Donbass, mas eu acho que dificilmente eles vão conseguir ter sucesso na região da Crimeia, já que está pacificado já a posição russa ali desde 2014, né? E é a menina dos olhos do Putin, aí ele não vai aceitar essa perda de maneira tão fácil. Então, por conta disso, a gente está vendo agora aí os combates homem a homem acontecendo por diversas regiões, principalmente aí em Kherson, né, trazendo baixas aí para ambos lados, mas a própria Rússia aí trouxe uma listagem de baixas ucranianas, e é o que a gente vai começar a ver aí dia após dia no decorrer dos confrontos agora, William. Então, e aí, no meio dessa contraofensiva, né, a gente fica imaginando a cabeça do Putin, né, olha, o cara vai reagir, vem para cima de mim. Não, a Rússia disse que lançará exercícios militares abrangentes, junto inclusive com as forças da China, para mostrar laços de defesa cada vez mais estreitos entre Moscou e Pequim em meio à guerra da Ucrânia. O exercício Vostok 2022 será realizado de 1º a 7 de setembro em vários locais no extremo oriente da Rússia e no mar do Japão, e envolverá mais de 50 mil soldados e 5 mil unidades de armas, incluindo 140 aeronaves e 60 navios de guerra. Ou seja, o Putin não está preocupado com a contraofensiva do Zelensky. Ele tem muitos soldados ali para usar. A gente lembra que esses exercícios eles vão acontecer bem longe da Ucrânia, da linha de batalha da Ucrânia. Eles vão acontecer na Sibéria, eles vão acontecer próximos ao Mar do Japão e principalmente ali onde a Rússia tem fronteira com a China. E se a gente lembrar, o exército russo ele tem cerca de 900 mil combatentes na ativa,
Foi agora aprovado na semana passada um aumento de 10%, então eles vão ter mais de 1 milhão de combatentes. A gente lembra que a ofensiva na Ucrânia ela começou com entre 200 e 300 mil homens. Então ele tem muito ainda, tem muita força que ele pode usar. É muito provável que esse exercício com a China seja mais um recado político, falar, olha, nós estamos bem próximos dos chineses, não venham mexer com a gente. É mais esse recado do que esse exercício possa, por exemplo, os chineses entrarem em combate contra ucranianos. Isso é muito pouco provável. Parece mais uma tentativa de dar um recado para o mundo do estreitamento dessa parceria entre China e Rússia. E a gente lembra que o Putin ele tem muitos recursos que ele não tem usado. Por quê? Porque ele não quer escalar a guerra, com medo aí de perder popularidade interna, porque você vê aí os conscritos, as famílias tendo que mandar seus filhos, mesmo num governo autoritário, ele tende a perder popularidade. Ele também tem medo de que a OTAN entre nesse conflito, então ele está agindo com bastante cautela. Mas assim, para ele dinheiro não é problema, né, Fernando Conrado? Dinheiro, vidas, assim, eu vou fazer uma manobra militar junto com a China, estou lá com a minha ofensiva na Ucrânia. Ou seja, não mostra uma certa tranquilidade que chega a assustar a gente? Tranquilidade das alianças que ele vai fortalecendo. Vale a pena a gente lembrar aí para nossa audiência que esses exercícios que estão sendo feitos junto com a China lá em Vostok, é o Oriente 2022, eles chamam, né, esse tipo de tratativa, também está contando com a Índia. Né? E além de outros países ali como a Síria, a própria Argélia, Mongólia, Nicarágua, Laos e Azerbaijão, porque a Rússia tem uma espécie, entre aspas, né, óbvio, relevando as proporções, da sua própria aliança ali de apoio das nações, né? Que são e aí, quem é que está nesse bloco com eles? Está a Armênia, está a Belarus, que é a Bielorrússia, está o Cazaquistão, tá o Quirguistão, tá o Tajiquistão, então todos eles fazem parte da Organização do Tratado de Segurança Coletiva, e essas nações todas vão participar desse treinamento aí, mormente, com a China também. Então é uma questão de propaganda mesmo, mostrar para o mundo aí que eles têm algumas alianças sendo reforçadas, e mostrar também que eles podem ter um contingente militar, que estão em guerra de um lado na sua divisa com o Ocidente, estão em exercícios militares aí, com mais de 50 mil soldados, diversas aeronaves e tanques e navios no Oriente. É a Rússia mostrando que é a Rússia, né? O Putin mostrando que é o Putin, William. Aproveitando, de acordo com uma empresa israelense de imagens de satélite, em uma aparente tentativa de reforçar suas defesas aéreas em sua guerra com a Ucrânia, a Rússia enviou unidades de mísseis antiaéreos S-300 da Síria para um porto russo perto da Crimeia. Você vê a movimentação dele, né? E não são movimentações pequenas, Kawaguchi. Esses S-300, eles são baterias antiaéreas. A gente lembra que nos últimos 10 dias houve diversos ataques ali na região da Crimeia. A gente teve na base de Saki, a gente teve perto de Sevastopol, em diversas regiões, diversos vilarejos ali. A Crimeia é extremamente importante estrategicamente para o Putin. E parte desses ataques foram feitos, acredita-se, por drones ou por ataques de mísseis dos ucranianos. Então, faz sentido para o Putin levar essas baterias antiaéreas para defender a Crimeia desses ataques de drones, desses ataques de mísseis. Acredita-se até que os ucranianos modificaram mísseis que são usados contra navios para atacar bases como a de Saki, porque eles têm um raio de alcance muito maior do que os mísseis convencionais para atingir objetivos em terra. E outra notícia que saiu é que o Putin teria levado muito prejuízo com esses ataques dos ucranianos, perdeu uma boa parte dos aviões de combate que estavam estacionados na Crimeia. Então, outra notícia que a gente não consegue confirmar, mas que foi divulgada, confirmar de forma independente, é que foram retirados muitos aviões russos ali da Crimeia, porque eles estavam vulneráveis a esse tipo de ataque. Então, eles estão tirando
retirando os aviões e colocando defesa antiaérea. Isso mostra que foi bastante efetivo os ataques dos ucranianos com mísseis e drones nessa região nos últimos dias. Lembrando, Conrado, que esse resultado supostamente positivo para os ucranianos está muito relacionado à ajuda que o ucraniano está recebendo das forças especiais americanas, britânicas, e a gente já chegou a abordar esse tema aqui, né? É, verdade. Os próprios britânicos como um todo já estão com parte da sua inteligência em território, até mesmo questiona isso aí, até mesmo dentro de território russo, para ver o nível da escalada desse combate. Só para voltar um pouco sobre a Vostok 2022, em 2018 a gente teve esse mesmo tipo de exercício, ele é feito continuadamente a cada determinado par de anos aí, e naquela época eles chegaram a ter os exercícios com 300 mil soldados, William. Então, só para saber que agora, então, está tendo 50 mil, que para nós é um número exorbitante, né? Mas é muito menos aí do que já tiveram outras vezes. E o Kawaguchi muito bem lembrou, a gente discutiu semana passada, que a Rússia teve aí um acréscimo nas suas forças no seu contingente militar. E aí a gente está vendo, como tu bem falaste, que a Ucrânia está tendo apoio não só militar, como a gente viu o Bassani falando em relação à Alemanha, mas em armas, principalmente em inteligência. Inclusive, nesse caso aí da usina de Zaporizhzhia, eles viram os buracos com drones, né? Eles viram buracos no teto, e aí a Agência Internacional de Energia Atômica foi chamada para fazer essa verificação e acabou constatando aí que eles estão vivendo um risco muito grande, já que a Ucrânia e a Rússia estão em permanente conflito aí, sempre lembrando aí para quem está nos ouvindo que essa usina aí foi tomada ainda em março desse ano, aí há praticamente 5 meses atrás, e é um dos xodós da Ucrânia, já que produz uma grande carga, uma alta carga de energia, e a Rússia está tentando agora tomar essa energia para si, já que os cabos de condução para o oeste da Ucrânia acabaram sendo aí destruídos todos, né? Então agora a Rússia está tentando se beneficiar de toda essa energia aí, William. Atenção, Rede Jovem Pan, agradecendo a sua audiência. Olha a hora certa, são 11h53. O chefe da política externa da União Europeia disse que é improvável que os ministros das Relações Exteriores da União Europeia apoiem por unanimidade a proibição de vistos para todos os russos quando se reunirem no final desta semana. Kawaguchi. Essa é uma medida muito polêmica, né? Você proibir os cidadãos russos de entrar em países europeus. A gente já viu algumas coisas acontecendo, a gente já viu turistas russos que foram, por exemplo, impedidos de entrar em monumentos na França. Isso acaba alimentando mais o ódio entre russos e Ocidente. Você acaba penalizando cidadãos que não necessariamente, a gente não sabe se eles apoiam o regime russo. Mas, tirando isso, a gente tem que lembrar que a maior parte da população russa, ela nunca saiu de dentro da Rússia. Então, esse tipo de sanção, ela tem um caráter de provocar, de tentar limitar a movimentação de cidadãos mais ricos, cidadãos mais influentes da Rússia, mas ela não vai ter um efeito tão grande contra a massa da população russa, que dificilmente nunca saiu e dificilmente vai sair de dentro do país para visitar a União Europeia, por exemplo. Conrado. É a questão dos resultados dessa guerra de agressão que a Ucrânia está tendo com a Rússia hoje em dia aí, e aí a Europa como um todo acaba entrando nessa propaganda aí e entrando numa russofobia, vamos dizer assim, né, deixando mais escanteada a população russa. Eu acredito que não vai acontecer, tá? Minha visão particular é que a Europa como um todo também não pode abrir mão, porque muito dinheiro circula dos turistas russos, que pese pouca parte da população viajar, igual o Brasil aqui, mas esses russos aí consomem bastante por todos os paraísos turísticos da Europa, como a Côte d'Azur, a Sardenha, a Mônaco, né, a Riviera Italiana. Eles estão sempre deixando muita parte do seu dinheiro por lá. Então, dentro dessa política aí, por mais que a gente já viu alguns países divisórios
com a Rússia ali, como é o caso da Finlândia, querer encrencar com os vistos. Eu, particularmente, não acredito que a Europa como um todo vai banir os vistos e o tráfego de turistas russos pelo continente europeu, William. Agora, a gente acompanhando a guerra, né, para além do confronto entre exércitos, nós temos algumas histórias que vão surgindo, né, a respeito de espiões, de algumas personalidades. Segundo, por exemplo, os investigadores russos, o ex-deputado ucraniano Alexei Kovalev, anteriormente ligado ao grupo parlamentar do presidente Volodymyr Zelensky, mas que passou para o lado das forças de ocupação russas na província de Kherson, foi assassinado a tiros. O ataque foi cometido em sua residência em 28 de agosto. Uma jovem que vivia com o falecido também foi vítima dos assassinos, Kawaguchi. Essas são típicas ações de partisans, ou seja, guerrilheiros. São combatentes, parte deles aí a própria população da cidade, outros são combatentes militares ucranianos que se infiltram, não necessariamente moram nessa cidade, mas vão lá para organizar esses guerrilheiros, e esses guerrilheiros fazem ação de resistência. Esse é um típico trabalho de forças especiais, multiplicação de força. Você chega no terreno, recruta uma série de pessoas que moram lá e ensina eles, dá armas para que eles combatam o invasor. Essa é uma das fases da guerra, é a fase que a Rússia tenta estabilizar o terreno. Mas a gente vê que não vai ser tão fácil quanto eles estão imaginando.